A seguir, Programa Painel. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 9 de abril de 2019. Está no ar o programa Painel. Na semana passada, um vídeo que viralizou nas redes sociais revela uma das faces das noites barulhentas do centro de Passo Fundo. Brigas, bebedeiras e muito lixo espalhado pelas vias públicas. Como resolver esta situação que é recorrente e parece de difícil solução? É o que vamos debater hoje. Neste momento, estamos ao vivo pela UPF TV, no canal 4 aberto e no canal 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF e no Facebook e na página da UPF TV. E, é claro, contamos com a sua participação. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. E se você quer participar do programa, é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. E agora mais uma novidade, você também pode assistir o programa ao vivo pelo site da UPF TV. Estão com a gente no programa de hoje o secretário municipal de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa, e também o comandante do 3º RPMON, Tenente Coronel Volney Ciolin. Obrigado pela presença de vocês, mas antes da gente começar a nossa conversa aqui no estúdio, a gente vai assistir a uma reportagem feita pelo jornalista Jean Marmentini e também pelo cinegrafista Moacir Preste, que vai nos mostrar qual é a realidade do centro de Passo Fundo nas noites mais movimentadas da cidade. No sábado, dia 6 de abril, a Rua Independência em Passo Fundo, local de rotineiras cenas de desrespeito ao patrimônio e ao sossego público, além de ponto de encontro para consumo de bebidas alcoólicas, sendo que existe uma lei municipal que proíbe isso, sem contar as inúmeras brigas e confusões registradas nos últimos tempos, por uma situação fora da curva, a rua amanheceu assim, limpa. Essa rua hoje, milagrosamente, está limpa e organizada em virtude da chuva, do tempo, do frio que fez também. E houve também uma ação da Brigada Militar em horário mais tarde, né? Não vieram tão cedo e acabou com que a rua ficou realmente organizada. Então nos pegou de surpresa. Mas mesmo assim, vimos locais cheirando a urina, vômito, lixo e garrafas de bebidas alcoólicas. A lavagem das calçadas é algo rotineiro por aqui. O empresário já teve alguns vidros quebrados no seu estabelecimento por causa da baderna noturna. Para ele, a razão está na falta de fiscalização da prefeitura. Mas tu não acha que quem vende bebida também tem a sua contribuição de responsabilidade? Com certeza. Hoje nós temos, não só aqui na Independência, como em vários pontos na cidade, já foi cobrado isso da prefeitura, entidades que não têm o alvará para funcionamento, entidades que não têm o tamanho necessário para receber seu público dentro do seu estabelecimento e eles acabam fazendo a extensão do seu bar na rua. E a gente sabe que eles vão nesses grandes mercados aí, em atacados, em mercados, eles compram a bebida ou adultos compram, né? E eles acabam vindo fazer churrasquinho, trazem térmicas aí, e fazem uma festa, né? Ou seja, a lei também deveria ser muito severa para quem vende a bebida alcoólica. Da onde ela vem? Depois de mais de 15 anos de infindáveis reuniões com Prefeitura e Brigada Militar, um grupo de empresários da rua está partindo para tomar medidas mais drásticas, para então resolver essa situação. Estamos preparando uma solicitação, uma visita a Porto Alegre, para o secretário de Segurança do Estado e também uma visita para o governador. Porque por aqui não adianta mais. Não foi uma reunião, não foi duas, não foi três, foram inúmeras reuniões. E a gente senta lá, escuta o que a gente quer ouvir. Tem uma, duas ações pontuais e daí eles vêm aqui e fazem tudo errado. Porque eles trancam a rua muito cedo, eles espantam o público bom e eles trancam a rua e não desce carro. Mas o público que começa a se reunir cedo aqui para beber, eles não tiram. O público continua aqui aumentando.
Pois é, os empresários aí, esse empresário especificamente reclama do horário que as ações da Brigada Militar e da Secretaria de Segurança são realizadas. É também uma reclamação de um outro empresário que nos encaminhou durante a semana esse questionamento. Por que essas operações são feitas muito cedo e daí acaba por espantar, como ele mesmo disse, os clientes que eles consideram bons naquele momento? Secretário. Boa noite, Zumara. Boa noite ao Coronel Seolim. Primeiro eu quero concordar em parte com o que o empresário falou. Realmente fazem 15, acho que até mais de 15 anos que nós temos esse problema na Independência. E se ele não foi solucionado até hoje, é porque o problema não é tão fácil assim de resolver. Uhum. Né? E ele fique bem à vontade, se ele quiser ir até a Porto Alegre, visitar lá o secretário de Segurança Pública, o governador, se eles tiverem uma solução para nos passar, nós receberemos com muito prazer. Né? As nossas ações, elas são limitadas, sim. A gente faz 2 ou 3 ou até menos operações por semana devido às condições de logística que nós possuímos. Né? A questão do horário, ele é bastante complicado. Nós temos empresários da mesma rua, naquela mesma quadra, que entendem diferente do que foi colocado aqui na reportagem. Ou seja, nós temos estabelecimento que alguns clientes chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Né? Nós não podemos classificar aquele cliente ou aquela pessoa que nós vamos abordar. Nós temos que abordar todas as pessoas. Né? A questão de fechar a rua é uma questão técnica que a Brigada Militar faz. Eu, quando comandei a Brigada Militar, no passado não muito distante, nós também fazíamos dessa forma, a gente congelava o local, porque é uma questão de segurança para quem está trabalhando. O que é congelar o local, para a gente entender melhor, Congelar secretário? o local é proporcionar ao profissional da área de segurança pública um local onde ele está trabalhando que tenha mais segurança. Imagine você fazendo revista em diversas pessoas, e ali não são 100, centenas de pessoas muitas vezes, e passando o veículo no nosso meio ali. Né? Nós não sabemos quem está passando naquele momento. Ali pode estar, normalmente passam pessoas de bem, mas nós podemos estar permitindo que passe uma pessoa, né, que esteja tensionada a prejudicar o nosso trabalho, enfim, que possa... Então se evita a passagem de pessoas enquanto estiver estiver ação. Se evita passar de veículo exatamente para não causar mais problemas. É questão de segurança para quem está sendo abordado e para quem está abordando. Né? Ali é uma área crítica, realmente é uma área crítica, né? Mas eu digo o seguinte, a responsabilidade, ela é da Prefeitura, ela é dos órgãos policiais, ela é do Ministério Público, ela é do Poder Judiciário também, né? Ela é de todos, inclusive, como ele falou, dos comerciantes, né? Daquelas pessoas que vendem a bebida alcoólica. A lei essa que ele se refere é uma lei nova, ela não é tão antiga assim. Nós já temos um reflexo positivo da lei. Nós já temos um reflexo. Hoje nós temos um dispositivo legal que nos permite chegar e abordar a pessoa e emitir uma multa. Né? E esse reflexo ele é bem notável. Né? Lógico, ela vai surtir efeito se nós permanecermos, né, continuarmos a realizar as operações. Senão não vai surtir efeito. Né? Agora, Tenente Coronel Seolim, em que situações a Brigada Militar pode agir para controlar a questão da bebedeira, dessa bagunça, do sossego público aí? Zumara, boa noite, Coronel Gonçalves, né? Boa noite, Zumara, boa noite aos ouvintes que estão assistindo, né? É um debate interessante, né? A Brigada Militar atua de 2 formas, né? No policiamento preventivo ou no policiamento repressivo. Essa é a nossas ações, né? Na parte de consumo de bebida alcoólica, como a lei é municipal, a gente atua dando apoio aos fiscais da Prefeitura Municipal, que vão lá para fazer a autuação daquele civil, daquela pessoa que foi detectada, encontrada consumindo bebida alcoólica em desacordo com a legislação municipal. Então nós podemos atuar em apoio, porque essa lei não institui crime, então não está na alçada da Brigada Militar a prisão desse indivíduo, porque não é crime, é simplesmente uma infração administrativa que Passo Fundo tornou então irregular, com uma expedição de multa. Para isso a gente precisa
do órgão municipal para que a gente possa apoiá-los e aí, quando sempre solicitado pela Prefeitura, a Brigada Militar para dar este apoio em força ao fiscal da Prefeitura. Por que que o fiscal da Prefeitura precisa do apoio em força, Zumara? Por quê? Porque se ele fizer uma ação de forma isolada, ele corre o risco de ser agredido. Ele corre o risco de a sua integridade física ser atingida do fiscal da Prefeitura. Isso é uma questão que a Brigada faz. Nós atuamos também ali de forma repressiva, no sentido de, esporadicamente ou de uma forma aleatória, a prazer do órgão de segurança pública, planejar ações de inopino para que se faça ações e abordagem de inopino não no determinado momento, mas pode ser às 2, às 3, às 9 da noite, né? Aquilo que o empresário comentou de que milagrosamente no 6 de abril a Independência amanheceu limpa, foi porque nós desenvolvemos ações em conjunto com a Prefeitura Municipal naquela sexta-feira, à noite, num turno que ele diz, que ele relata no parecer dele, que é um turno cedo, mas foi um turno cedo. Nós começamos a operação às 8 da noite e terminamos às 2 da manhã. Uma pela questão da limitação, às vezes, de efetivo, de carga horária que a gente tem, para poder atender a demanda da sociedade. Porque a independência para a Brigada Militar, ela tem a sua preocupação, mas os bairros também têm as suas preocupações. A Brigada também tem que dar a mesma quantidade de policiamento também aos bairros da cidade. Eu não posso focar somente na independência, desguarnecendo os bairros da cidade ou desguarnecendo os outros dias e turnos do município simplesmente para largar toda uma carga de policiamento somente na independência para resolver um problema que muitas vezes não é um problema policial. E sim, quando mostrou a reportagem, é um problema educacional, né? Um problema de colocar lixo na rua, de urinar, fazer fezes. Ele não é um problema policial, e sim um problema de educação. De difícil solução, como dizia o Coronel Gonçalves, sim, porque nós temos que bater na educação das pessoas que aquele local frequentam, né? Então nós apoiamos. O que nos causa assim também um certo... é que esta noite desta reportagem, daquela briga que gerou toda essa que foi na discussão semana passada, não houve ligação para o 190. Nós atuamos de forma repressiva também, porque nós não somos onipresentes. Nesse né? caso específico da briga, a Brigada Militar poderia agir se fosse acionada. Se fosse acionada. O que aconteceu? E aí eu acho que tem que começar também a criminalizar as pessoas que filmam as ocorrências e não ligam para os órgãos de segurança pública para poder atuar de forma repressiva. Porque o simples fato de eu filmar a ocorrência, eu podia ter feito o telefone, ligado para a Brigada Militar, para o 190, e acionado, olha, está acontecendo uma desordem aqui na Independência, mas nós não registramos nenhuma ligação naquela noite para a Brigada Militar. Nós não podemos estar onipresente em todos os pontos da cidade. Então, quando der um incidente, liga o 190, que a gente atua de uma forma repressiva naquele local. Olha, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas a gente volta em seguida para continuar nosso debate aqui no estúdio. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. Estamos de volta hoje debatendo a difícil solução aí para um problema crônico que afeta especialmente a zona central da cidade. Perturbação do sossego público, bebedeiras, brigas e muito lixo espalhado pelo centro da cidade. Você pode participar do programa pela página da UPF TV no Facebook ou também pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Agora também você pode assistir ao programa pelo site da UPF TV. Eu já tenho algumas manifestações aqui, Coronel Gonçalves e também o Tenente Coronel Seolim. A Nath Long, por exemplo, ela é frequentadora da INDEP, como eles chamam, não é? E aqui ela diz o seguinte, o problema não são as pessoas que frequentam o local para consumir conscientemente bebida. Também o problema é o consumo, o problema é a falta de consciência de quem joga lixo no chão. É uma consideração que ela faz. O Lucas do Centro quer saber, e a questão dos alvarás? Quem é que cuida dos alvarás dos estabelecimentos? Não é a Secretaria de Segurança, é a Secretaria da Fazenda. Isso é fiscalizado, Secretaria de Finanças. Sim, é fiscalizado e muitas vezes eles participam das operações, inclusive os agentes os fiscais urbanos que fazem a autuação para quem está bebendo na via, ele é
ele é da Secretaria de Finanças. Não é a Secretaria de Segurança que faz, não é o agente de trânsito, é o fiscal da Secretaria de Finanças que faz essa autuação. E se tiver alguma denúncia, também pode encaminhar para a Secretaria de Finanças, não pode é? No caso de saber de um estabelecimento que não tem alvará. Sim, com certeza. E aí a fiscalização é feita. Um outro morador do centro encaminha uma questão aqui mais para a Brigada Militar. Sou morador do centro há 9 anos e gostaria de saber por que usuários de crack ficam na esquina da Independência com a Capitão Leotério à noite e a madrugada inteira pedindo dinheiro usando suas drogas em frente aos prédios livremente, sendo que tem câmera na esquina. Como é que é a ação da Brigada nesses casos? A Brigada age. A câmera, na realidade, ela foi instalada há pouco tempo na Independência também. Nós estamos vigiando, mas nem sempre a câmera detecta a pessoa consumindo. A pessoa pode estar parada ali. E ficar parada ali não é ato criminoso, né? Às vezes precisa que eu faça uma abordagem, detecte a pessoa com droga, a quantidade que permita que ele seja enquadrado como traficante, não como consumidor, né? Essa é a nossa legislação. É uma pergunta que tem que alterar a legislação em si também, porque se ele é considerado usuário, não há criminalidade nisso aí. No caso de volume excessivo de carros ou mesmo na rua, tem como agir, a Brigada tem como agir de uma forma independente ou também precisa de uma outra ação? Não. A gente pode fazer operações não vislumbrando o consumo de bebida alcoólica. Porque se vislumbrar o consumo de bebida alcoólica, a gente precisa do apoio da prefeitura. Né? Porque não cabe ao militar fazer a autuação. Mas nada impede que a gente faça as abordagens, a gente tem feito. Inclusive no dia 22 passado foi feita uma operação grande onde foi reunido. Eram vários itens daquela operação. Era perturbação do sossego público, consumo de bebida alcoólica, alvará dos bombeiros, fiscalização da Prefeitura Municipal na questão de trânsito. Então foi montada uma grande operação naquela região no dia 22 com mais de 50 policiais e agentes presentes naquele momento, no dia 22, um final de semana anterior à briga que deu na Independência. Né? Então é todo um esforço que é feito, canalizado, para tentar levar segurança com tranquilidade àquela área de Passo Fundo. Mas dizendo, né, Zumar, que os recursos basicamente não são infinitos, os recursos são finitos. Então nós não podemos canalizar um esforço herculano para um determinado lugar todos os dias, e aí daqui a pouquinho nós temos problema na área central de Passo Fundo com furto, com roubo, com assalto, com homicídio, com latrocínio. E veja bem que é tão interessante essa discussão que nós não estamos discutindo aqui latrocínio, homicídio, roubo, nós estamos discutindo aqui posso usar uma expressão de uma perfumaria, que às vezes que para as pessoas que participaram, que é uma briga, né? Mas quem estava na Independência naquele momento, naquele horário, participou da briga quem quis. Quem não quis participar e quem não estava na Independência naquele horário não participou da briga. O senhor está sendo muito cruel. Estou sendo cruel, mas os recursos nossos são finitos. Nós temos que planejar a atividade de policiamento de tal forma que eu consiga atender o centro de Passo Fundo diuturno, no dia, que eu tenho uma característica da área central de comércio, tem mais de 40 mil pessoas transitando por ali, o centro noturno nas quintas e sextas e sábados, mas eu também não posso esquecer os bairros do município, porque essas mesmas pessoas, se nós olharmos as páginas sociais, quando a gente faz uma grande operação na Independência, o que as pessoas dos bairros nos dizem? Somente no centro. Reclamam disso. Somente no centro. Quer dizer, então, a gente dá uma certa prioridade para tentar resolver um problema localizado na Independência e as pessoas dos bairros dizem, mas é só a área central de Passo Fundo que recebe policiamento? Nós aqui no Zacre, no Jaboticabal, por mais que a gente faça operações lá, por mais que a gente faça operações nos bairros, mas sempre há a crítica de que a gente dá mais atenção para a área central de Passo Fundo. Então a gente não pode desguarnecer isso, né? Volto a frisar, os recursos da área de segurança pública são finitos. Né? Eu tenho um determinado volume de viaturas, de servidores, número de servidores, que eu tenho que tentar atender todas as demandas sociais com isto. Né? E com isto é o possível que nós podemos fazer, são operações pontuais, sim, às vezes, né? Porque eu não posso, e a solução muitas vezes, apareceu nas redes sociais, botam um servidor militar na esquina da Bento Gonçalves, ou na Capitão Leotério, ou lá embaixo lá. Não há efetivo para isto. Por que isso seria melhor a Independência do que o Boqueirão, do que a Petrópolis? O centro não é melhor do que estes bairros. Né? Eu tenho que ter atenção a todos os bairros de uma forma conjunta. A gente está falando, né, da Independência, mas a gente também teve problema na General Neto, por exemplo. Sim, que é do lado ali.
por muito tempo. O problema ele vai migrando. Hoje é Independência, amanhã é Namoron, depois vai para General Neto. A Praça Santa Terezinha também, né? Capitão Juvino, Santa Terezinha, Cidade Nova. Nós temos diversos locais. Roselândia, lá na Ifrica. E assim, colaborando aqui. Se nós estivermos nessa operação, estamos ali com 15 homens ou mulheres trabalhando, mais os agentes de trânsito, mais os fiscais urbanos, e aí dá uma ocorrência de homicídio lá no Boqueirão. E não tem guarnição para despachar. Qual é a prioridade nossa? É permanecer ali com a operação, atendendo as pessoas que estão ali bêbadas, ou é atender lá uma ocorrência de homicídio que tem alguém matando alguém lá? A gente tem que dar primeiro a prioridade à vida da pessoa, né? Bom, então, aqui tem mais uma questão encaminhada, que é um empresário da Rua Independência. Na verdade, a gente acabou, vocês responderam no primeiro bloco, não é? Ele prefere não se identificar, porque a Brigada Militar costuma fazer abordagem cedo da noite. A questão do horário aí, como é que se define o horário de uma operação? Na verdade, existe o que a gente chama de discricionalidade dos órgãos policiais. Os órgãos policiais, eles montam a operação de forma que eles entendem que aquela discricionalidade seja melhor, seja pelo momento da operação, ou seja para evitar um possível confronto com os órgãos policiais. Então a gente monta com um caráter, às vezes, preventivo, que eu não quero fazer aquele caráter repressivo, eu quero prevenir que tal fato aconteça. Então eu monto a operação com um horário, com antecedência, para que o fato não venha acontecer e se sinta a presença policial e se sinta quem está deslocando para aquela região de que não pode ir para lá, porque lá tem atividade policial. E também para que não ocorra confronto com a polícia. Porque o que a gente não quer, na realidade, é um confronto com o militar. Então a gente não quer criar confronto com a pessoa que está bebendo. Então se anteceder a isto, né? É o mesmo fato de que a gente, quando foi consultado se nós éramos a favor ou não da bebida alcoólica em estádio de futebol, nós somos contra. Por quê? Porque a bebida alcoólica altera o estado da pessoa e faz com que ele fique ou violento, ou arbitrário, ou não obedeça algumas ordens. E às vezes tem que fazer uso da força para obedecer a ordem de revista. Então a gente faz com antecedência para que também não aconteça ninguém machucado e nenhum confronto com a polícia também. Essa é a nossa ideia, não haver confronto com os órgãos policiais. Secretário, o senhor falou que depois da vigência da lei também mudou um pouco o comportamento das pessoas. Que números o senhor tem para nos indicar essa mudança? Olha, Zumara, nós temos um número razoável já de pessoas que foram autuadas, né? Eu não tenho exatos números aqui, porque quem faz a autuação é a Secretaria de Finanças. São mais de 500, pelo que a gente viu aí no noticiário. Exato, saiu local. Noticiado essa semana que foram mais de 500. Mas além das autuações, nós fizemos o recolhimento da bebida, né? A gente recolhe a bebida, se constatar que tem bebida, caixas, enfim, junto com as pessoas, nós recolhemos essa bebida vai lá para a Secretaria de Finanças, fica lá, né? Depois o secretário Maf dá o destino, que eu não sei agora explicar como ele faz essa parte. Então as pessoas também são lesadas em perder a bebida que estava com elas. E além de pagar a multa. É uma grande quantidade de material que já foram recolhidos, né? E além de pagar a multa também. Eu não saberia te dizer hoje, só nas últimas 3 operações, estavam passando o Tenente Coronel Ciolim, foram 100 pessoas autuadas, nas últimas 3 operações agora, recente. E teríamos que somar com as anteriores, que eu acredito que já passamos das 500 pessoas autuadas, com certeza, né? Mas o que eu quero dizer é que nós temos esse dispositivo legal e quando nós estamos trabalhando nesse serviço, nessas operações, as pessoas automaticamente elas vão se retirando do local. E isso já é um ponto positivo, porque antes nem isso acontecia. Antes da lei, nós chegávamos ali, ficava pisando em cima das bebidas e nós não tínhamos como agir. Hoje nós temos essa possibilidade de agir e de interferir nesse problema. Olha, o José da Petrópolis quer saber o seguinte: e a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais? Não é função deles ajudarem a fiscalização? Eu acho que isso... Não, a questão da fiscalização, não. Mas eles têm que cuidar para quem eles podem vender a bebida. Por exemplo, eles não podem vender bebida para um menor de idade. Aí eles ficam em alcance da nossa legislação. Daí é a questão penal. Ele está propiciando que um jovem, uma criança, esteja consumindo bebida alcoólica.
ele pode ser responsabilizado dessa forma. Criminalmente daí, Criminalmente. né? Não administrativamente. É. A Silvana do Prado, pelo Facebook, diz o seguinte: no Jardim América faz tempo que não passam. Aí, ó, os bairros reclamando. Pois é, Zumara, então, cada vez que se monta uma operação e que eu coloco uma operação lá de 20, 30 servidores militares, eu faço uma escolha. Eu faço uma escolha, né? Porque eu tenho que escolher esta operação, mas também não posso desguarnecer na madrugada toda a cidade de Passo Fundo. Né? Então, volto a frisar, os recursos, a comunidade tem que entender que os recursos da segurança pública são finitos. Eu não tenho uma infinidade de recursos, eu não tenho militares pronto do quartel para dizer assim, agora eu vou sair com 500 homens. Não, eu tenho que planejar de tal forma que eu consiga atender todas as demandas sociais que uma cidade com 240 mil habitantes requer. Né? Nós falávamos um pouco antes ali, só esse fim de semana nós tínhamos em Passo Fundo operações na sexta, operações no sábado, carnaval de rua, movimentação no domingo de tarde na praça sobre o STF. Quer dizer, tudo isso é planejado de policiamento para atender toda essa demanda. Procissões no domingo. Corrida. Então, tudo isso vai efetivo, vai gente, que a gente não pode dizer, o senhor tem lá. Não, para. Depois, segunda-feira, começamos de novo. Área comercial de Passo Fundo, movimento do comércio, movimento das empresas, né, assalto, roubo, isso tudo tem que ser TV também no policiamento preventivo. E a Beth Mello, para o secretário aqui, ela pergunta, se paga uma multa, para onde vai o recurso dessa multa, secretário? Vai em alguma ação social depois? Sim, ação social. Bom, eu sei que o programa ele renderia aí um debate muito maior, porque, como eu disse no começo, é difícil solucionar um problema como esse. Eu acho que a discussão ela pode ter um outro viés. Por exemplo, não é assim, rapidamente, Tenente Coronel Seolim, a preocupação dos jovens, aonde eles vão se divertir? Essa é uma questão também que tem que ser... Tem que ser construído, acho que tem que ser conversada com a juventude, aonde vão. Nós reunimos na área central de Passo Fundo várias ocupações que elas não se conversam, né? Elas não se conversam. Nós temos ocupações residenciais, nós temos ocupações bares e restaurantes, nós temos ocupações comerciais. Uns funcionam independente dos outros em horários alternativos. Sim. E elas não se coadunam, não se conversam naquele mesmo local. Esta é a crise que nós temos que tentar resolver. Às vezes a polícia entra como uma possível solução. Lógico que a gente não pode ficar ad infinitum fazendo operação de independência. Né? A gente vai fazer a operação para tentar amenizar o problema, mas a gente não pode ficar ad infinitum ali na independência. Claro. Nós vamos continuar com as operações, vamos continuar apoiando a Prefeitura Municipal sempre que a Prefeitura nos demandar, e a gente vai fazer esse apoio sempre, né? Mas a gente tem que tentar conversar com as entidades envolvidas ali para tentar se achar uma solução que não passe ou não perpasse sempre pela atividade policial. Tá bom. Obrigada pela presença de vocês. Agradeço. O painel está encerrando. Agradeço também a sua companhia. Lembrando que o programa reprisa na UPF TV amanhã, quarta-feira, às 11 da noite e na quinta-feira, às 10 da noite. Até a próxima semana.